Eu vou começar com o professor Mário Sanches. Professor, por favor. Professor Mário Sanches, você tem um livro, inclusive, que se chama O Jejum Curativo. Perfeitamente. Que você escreveu há quanto tempo? A primeira vez que editamos foi em 79. E você começou, você é advogado. Sou advogado. Tem mais de 41 livros editados, sendo que desses 13 são sobre saúde, 28 sobre direito especificamente? Direito, esoterismo, filosofia, religiões comparadas. Você está, me desculpe essa brutal indiscrição, você está com que idade, Mário? 66 chegando em 67. 66 chegando em 67. Quanto você pesa? 57 quilos. É a minha coxa, 57 quilos. Por que você resolveu, de repente, parar de comer? Quer dizer, você não parou radicalmente, você se alimenta de sucos, é isso ou não? Nós vamos explicar no correr da... Então você pode começar explicando por que você optou por esse tipo de jejum. A primeira coisa que era um comilão. Não engordava, mas comia de tudo e bebia. E gostava muito de estudar, de aprender. Aí, no exercício da advocacia, você sabe, a gente bate um whiskyzinho, come em todos os lugares aquelas coisas que dizem que são as boas para alimentação. E aí deu um primeiro peripaco no coração. Um começo de infarto e eu tive que começar a aprender yoga e alguma outra coisa porque não estava gostando da ideia de trocar de coração. Agora, você sabe, Mário, na revista Science de março desse ano, saiu uma matéria interessantíssima, tem uma fotografia, na revista a fotografia é um hambúrguer do lado de uma maionese, enfim. E a revista Science é uma das mais sérias do mundo científico, dizendo que até hoje não tem nada que comprove qualquer ligação da gordura que se come com o colesterol ou com problemas de doenças cardíacas. Não tem nada que prove isso, no entanto, as pessoas continuam repetindo isso, já que não tem nada que prove o contrário, o que é realmente uma coisa meio absurda. Você, de qualquer forma, você atribuiu o problema no coração aos excessos, né? Exato. De uma maneira geral. E aí você resolveu fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com essa reportagem dizendo que o hambúrguer não tem nada a ver com isso. É verdade. Nós já vamos explicar. Tá bom. Aí, no exercício ainda do direito, acabei tendo tantas tensões que o estômago adquiriu uma úlcera de duodeno, e eu fui parar no hospital e aceitei a sugestão de cirurgia. Uma gastrectomia. Tirou? Era para tirar a úlcera. Mas quando o médico me apanha lá na cama com um tubinho de cai de lá, infecção, uma porção de coisas, ele me conta que ele havia tirado o estômago todo e mais a válvula. Fiz uma ligação direta o esôfago com o intestino grosso, é isso? Deixou um pedacinho. Havia o que eles chamam de gastrectomia subtotal. E aí eu fui para casa com uma listinha de comida muito pequena, mas ali estava escrito carne, ovos, leite, feijão. Na lista? Não pode usar frutas cítricas, não pode usar mel. E eu já tinha muita informação a respeito disso e estava de acordo que aquilo estava completamente errado. Recusei a fazer e ele então disse: você não está se alimentando, não está havendo absorção de alimentos e você vai cada vez ficar mais magro, vai cair de peso e você vai morrer por causa disso. Agora, o estômago, quer dizer, eu falei intestino grosso, mas acho que é o delgado, né? A ligação é no delgado. Exato. Mas o que sobra de estômago vai crescendo, né? Vai se transformando num estômago pequenininho. Bolsa que vai se dilatando. E aí você passou, mesmo assim você continuou se alimentando de quê? De líquidos, o quê?
Eu, naquela ocasião, achava que poderia comer de tudo, mas só me assentava bem legumes cozidos. E quando vi que aquilo saía sem ser digerido, eu comecei a ficar assustado. Porque sem ser o quê? Digerido? Sem ser digerido. Ou vomitava. E aí eu percebi que o médico estava certo, quer dizer, eu não estava me alimentando. Fui caindo de peso de cerca de 76 quilos que eu estava, vim parar a 47. Então eles diziam, esse rapaz vai voltar aqui para a gente intervir e não vamos saber o que fazer com ele. Só que eu cada vez me sentia mais lúcido, mais claro, e fui buscar os companheiros do meu grupo de estudos, que eu tinha um grupo desde 1957, e éramos vidrados em teoria da relatividade, Einstein, física e genética. Genética era o nosso pratinho do dia. Então perguntei a eles, o que está na genética para a alimentação do homem? E eles começaram a procurar e descobriram que não há no código genético enzimas para digerir. Então, no mesmo instante, eu falei no grupo, não podemos comer. Mas do outro lado apareceu um bioquímico dizendo, nós podemos comer de tudo, porque o código genético nos cria ferramentas para digerir tudo. Aí foi aquela risada geral. Um concluindo que não deveria comer nada porque o código genético não tem enzimas para passar de pais para filhos, e o outro dizendo, mas o corpo reage, tem a sua reação, a qualquer coisa que eu comer, ele vai criar uma enzima para digerir. Com isso na mesa, tivemos que apertar as mãos e dizer, nem você está certo, nem eu, porque eu nasci de um óvulo muito pequenininho, que era uma célula só, e todo este tamanho. E você também vai concordar comigo que toda a comida não serve, porque se eu te der estricnina, formicida e tatu, arsênico e outras coisas desse tipo, aí não é comida, aí não fica complicado. Digestão, não podemos comer de tudo. Então vamos descobrir o que serve. Aí, destrinchando como é que funciona dentro do corpo o tal de alimento, nós verificamos que é um meio líquido que permeia todas as membranas, as células, o ambiente externo às células e que passa por osmose entre as membranas, as mucosas e etc. E há dentro dele um equilíbrio muito bonito, que parece que nós temos um endocrinologista falando, e ele vai nos dar uma porção de nomes científicos onde se explica como o bate-bola dos hormônios trabalha para conseguir esse equilíbrio lá dentro. E a comida, naquela altura, eu via que simplesmente não fazia falta porque eu tinha passado 60 dias mais ou menos que a nutrição não tinha nada e o peso tinha caído e ficou num patamar. Sei, mas nesses dias você tomava líquidos, não? Sucos de fruta? Não, eu comia mesmo. Não, mas depois disso? Depois disso entendi que era somente a fruta. Por quê? Porque o líquido que está lá dentro... A fruta ou o suco de fruta? Suco de fruta. E água, claro, né? Porque sem água... Com a fruta a gente acaba não bebendo água também, porque a fruta já tem toda a água já que nós tem precisamos. Bom, você conhece a Evelyn que esteve aqui e que falou que não... pessoalmente não conheço. Não conhece? Não. Conheço pela internet. Disse que há 2 anos não come, o que me pareceu científico. Aliás, não há nenhuma prova científica de que isso seja possível, nem no campo religioso, nem científico. Mas foi ela que falou, tudo bem. E parece que tem alguém na plateia aqui que também segue a mesma dieta. Quem é? Tem? Tá onde? Lá no fundo. Tá lá no fundo? Lá no fundo. Você ficou bem colocado aí no fundo. Foi a produção que colocou você aí no fundo ou você que fugiu aí pra cima? Todo foi entrando, eu achei esse lugar aqui. Tá bom. Como é seu nome? Luciano. Luciano, você conhece a Evelyn ou não? Só via internet. Só via internet. E você não come há quanto tempo? Há 25 dias. Bom, 25 dias então... É pouco, né? Mas é que eu passei pelo processo agora, né? O processo dura 21 dias. Sei. Eu terminei ele agora, então... Posso te oferecer alguma coisa? Um sanduíche? Nada? Você tá... Obrigado. Ok. Mário, tem gente que segue essa sua dieta? Você tem muitos seguidores nessa dieta? A dieta de frutas é muito seguida e eu mesmo recebi naquela ocasião um autor que já havia falecido há muitos anos e que recomendava e provava com argumentos naturistas que era a dieta ideal. Que já havia falecido como? Arnold Ehret,
suíço que morou muito tempo nos Estados Unidos. Você leu os livros dele, é isso? Exato, esse foi o documentário inicial que me deu impulso para... E você acha que é possível realmente uma pessoa ficar 2 anos sem comer absolutamente nada? E muito mais, E muito mais. com fundamentos científicos. Eu vou querer saber desses fundamentos científicos na hora do debate, nós vamos saber isso. Você diz que as pessoas gordas estão entupidas de fezes. Esse é o palavreado de Arnold Ehret. Com o qual você concorda, você assina embaixo. Em parte. Os gordos estão, quer dizer, parte. eu seria um estrume falante. E por que, quer dizer, as pessoas gordas estão entupidas? Por que você está rindo, Bila? Você também está entupido, você pensa o quê? Professor, Muito sério. ele fala, o suíço fala isso, quer dizer, os gordos estão entupidos de fezes. A linguagem dele é essa. Ele já morreu, Há muitos anos. senão ia morrer agora. Agora, Por que essa teoria? Por que ele diz isso exatamente? porque ele foi um jejuador que começou também com um problema de saúde. O problema dele era a proteína que estava sendo eliminada. E ele chegou à conclusão de que aquilo que o corpo elimina é porque não quer. E passou a fazer experiências com ele e com amigos dele, até descobrir que o muco é uma coisa que passa pelo tubo digestivo para dentro do sangue e vai entupindo todos os órgãos. E ele então chamou a esse muco, as mucosidades, ele que disse é do cólon, isso são fezes que são passadas para dentro. E você acha graça nisso? Você gostou desse negócio? Bom, eu naquela ocasião era um deles. Perfeito. Não, você não chegou a ser gordo nunca, né? Olha, eu tinha uma boa barriga. Como é que se explica, então, os casos de campo de concentração em que as pessoas morriam de inanição, de fome, né? Aliás, hoje, se alguém for fazer esse jejum com más condições, vai realmente morrer de inanição. O que é que você chama de más condições? Más condições dele, que ele já chegou por meio de uma alimentação errada, em que o desequilíbrio daquele líquido interno, que seria a nossa vida, ele já desequilibrou. Então, aquele bate-bola hormonal que nós vamos escutar o endocrinologista descrever, Certo. ele já se deformou de tal modo que se ele para de comer, aquilo acaba com ele. Você há quantos anos faz essa dieta, esse jejum, vamos chamar assim? Se quiserem chamar de jejum líquido com líquidos e frutas de jejum, eu considero superalimentação. Há quantos anos você faz? Diríamos 26 anos. 26 anos se alimentando só de líquidos. Bom, não é exatamente só de líquidos, é que essa palavra alimentando-se, para o público em geral, tem uma conotação. Quando a gente passa por essa experiência e verifica que a alimentação é prazer e vício, nós não podemos dizer que a pessoa está se nutrindo. Mas tudo bem, então ingerindo só líquidos. Não, a gente se sente tão livre porque percebe que o negócio é prazer. É prazer social, psicológico. Não, eu sei, mas você há 26 anos que só ingere líquidos? Não, eu belisco qualquer outra coisa que eu queira, inclusive passo períodos que não uso nada, nem água. Quanto tempo? Aí varia da ocasião. Eu tenho, digamos assim, um ritual que nos dias 12 e 28 não me alimento. É um jejum pela paz. 2 dias por mês? 2 dias por mês. E o dia anterior e o dia seguinte, as frutas que eu tomar serão somente líquidas ou água. Hoje o que você comeu? Você comeu alguma coisa hoje? Belisquei uma azeitona, belisquei Deve estar entupido. Uma azeitona. Mas então você acha que... A gente sente a diferença. Uma pessoa como a Evelyn que fala 2 anos sem comer, pode ser. Bom, eu vou... agradeço muito a sua presença. Eu vou marcar Kellyzinha, marca exatamente o tempo, 14 minutos, vamos dar os mesmos 14 minutos para o próximo entrevistado e depois vamos para o debate. Obrigado ao professor Mário Sanches, daqui a pouco a gente volta. Bom, eu vou começar agora com
médico endocrinologista que garante que é impossível se viver sem comida. Depois, no debate, vamos ver o que sai daí. A mim já está me dando um pouco de fome esse papo todo. Eu vou começar com o doutor Márcio Mancini, por favor. Doutor Márcio, você, evidentemente, como médico, como endocrinologista, você acha que não é possível se viver sem comida? É impossível viver sem comida, João. Na verdade, você mesmo mostrou que o senhor Mário não vive sem comida. O senhor Mário come. O senhor Mário come, mas a Evelyn diz que não come há 2 anos e o marido dela não come também há 2 anos. E tinha uma outra moça aqui, que eu até pensava que também viria hoje, que também não veio, que não come há alguns meses. Provavelmente ela deve dar umas beliscadinhas como o senhor Mário também dá. Não, elas garantem que não, eles garantem. Eu estou apenas te dizendo o que ela falou aqui, que causou até uma polêmica, causou até um motivo desse debate, onde a Evelyn talvez fosse a pessoa mais indicada, mas não pôde estar aqui. Para estar também na plateia, junto com o doutor Mário. Agora, o jejum em si, como o professor falou, eu mesmo já fiz jejum de 15 dias. Jejum total de 15 dias, tomando água, evidentemente. Mas pelo que eu sei, a partir do 20º dia de jejum, você começa a perder não só gordura, mas substância muscular, né? Substâncias nobres do organismo. Você perde proteína, você perde coisas que constroem o corpo da gente, além da gordura. Agora, o Mário se alimenta de luz, líquidos e frutas, não é, Mário? Exatamente. Hoje comeu uma azeitona, está entupido ali, porque comeu uma azeitona, mas enfim. Que tipo de alimentação falta a ele? Que ele não chama de alimentação, mas enfim. Que tipo de substâncias ele deveria ingerir e que não constam dessa dieta? Então, na verdade, o senhor Mário, ele sobrevive. Eu vou pedir que você chame ele de maneira. Mário e que ele chame você de Márcio, Isso. que na hora do debate senão vai virar Vossa Excelência, aí vão pensar que é uma CPI sobre o jejum, tá? O Mário sobrevive. Ele vai levando, ele consegue manter o seu organismo dessa maneira. Talvez até essas beliscadinhas aqui e ali possam auxiliar nessa sobrevivência. E essas azeitoninhas, eles podem ser até um pedido do próprio organismo por alguma coisa que está faltando. Mas, digamos, uma pessoa que se alimentasse só de frutas, faltaria proteína, faltaria gordura, faltaria ferro, faltaria cálcio e faltaria uma série de vitaminas que estão presentes em outros alimentos que não são consumidos. O sol não pode suprir essas vitaminas, como diz uma Evelyn disse aqui, o sol não pode suprir esse tipo de vitamina? Talvez para a samambaia, para o coqueiro, mas não para o Mário. Para o Mário não, nem para a Evelyn. Nem para a Evelyn. Não pode suprir. Não. Depois da gastrectomia que o Mário foi submetido, o estômago volta a crescer, de certa forma, né? O que ficou... Ele dilata um pouquinho e aceita uma quantidade menor do que antes de alimento, mas ele dilata um pouco. Com o tempo volta a ser o mesmo volume que a pessoa pode comer? Não volta a ser o mesmo. Essa pessoa sempre vai ter uma alimentação diferente de uma pessoa que tem o estômago intacto. E existem alguns nutrientes que vão faltar, que são absorvidos de uma forma deficiente em quem retirou parte do estômago. Bom, hoje em dia é uma cirurgia que as pessoas tiram parte do estômago para emagrecer. Que é um sistema radical e que eu realmente não sou a favor desse tipo de radicalismo, porque eu acho que a pessoa, quando eu quero emagrecer mais, eu faço uma dieta, corto os carboidratos, que é a dieta com a qual eu me dou melhor, e emagreço. Mas tem gente que corta parte do estômago, ou grampeia parte do estômago, não é isso? Grampeia, cria como se fosse uma câmara de cima de uma ampulheta na entrada do estômago, então ali vai caber um volume reduzido de alimento. Tem outros que colocam uma bola no estômago também, né? Um balão. Um balão. Balão intragástrico.
Essas cirurgias são reversíveis? Elas são teoricamente reversíveis, embora seja excepcional um paciente pedir para reverter depois que perdeu o peso. Mas sabemos que existem, vamos dizer, geneticamente, algumas células que são obesas por natureza. A pessoa, depois que faz isso, digamos que a pessoa faça uma cirurgia radical dessas e fique magro durante 10 anos, magro, tá? Quer dizer, tenho a impressão que aí já há uma conversa entre as células para dizer, ó, esse rapaz aqui, ele é magro, ele não é gordo, né? Aí você você faz a reversão da cirurgia, a pessoa pode voltar a engordar? Pode. É? Pode. Muitas vezes se... Muda o hábito alimentar de novo? Muda o hábito alimentar de novo, e o ambiente que está em volta dessa pessoa favorece com que ela ganhe peso de novo. Agora, qual é a quantidade de comida que uma pessoa dessas vai ingerir por dia? É mínima, né? É um pouquinho mais que uma xícara de café por refeição. Quer dizer, essa pessoa vai fazer várias refeições. 50 ml é o volume dessa câmarazinha que fica, que é uma xícara de café. Quer dizer, na terceira garfadinha... Você está falando sério mesmo? Tô. Uma xícara de café. Quantas xícaras de café ele pode tomar por dia? Várias xícaras de café. Mas aí ele engorda de novo? Não, ele não vai conseguir se alimentar como se alimentava antes. Isso não cria deficiências no organismo de vitamina, disso, daquilo? Cria. Essa pessoa vai tomar o resto da vida um comprimido de complexos de vitaminas e minerais. Todo dia um comprimido. Você faz exames de sangue nos pacientes antes de prescrever uma dieta? Claro. E para que servem esses exames de sangue? Não, eles não só ajudam a gente a escolher o tipo de dieta que vai passar para o paciente. Eu posso estar diante de um diabético que não tem diagnóstico, de uma pessoa com colesterol alto ou com ácido úrico alto. Ajudam no diagnóstico e ajudam a selecionar o tipo de alimento que essa pessoa vai poder comer. E essa história de que os gordos são entupidos de fezes, segundo disse lá o suíço? Como é o nome do suíço mesmo, Mário? Moco. Não, o nome do suíço? Do suíço, Arnold Ehret. Arnold, você conhecia esse nome já não? Não conhecia. Eu tive a satisfação de ler essas páginas. Eu digo satisfação porque cada página que eu lia era mais gargalhada que eu dava de tanta besteira que estava escrito ali. Você acha que ele não faz sentido? Não faz o mínimo sentido, quer dizer que você acha que eu não sou entupido de fezes? Uma outra coisa... Ou você acha que eu devo procurar o Roto-Rooter? Não. Uma outra coisa que está escrito ali é que os doentes mentais têm massa fecal na cabeça. Quer dizer, então, essa seria a origem da deficiência mental. Espera que eu vou anotar isso para fazer essa pergunta aqui no debate. Os doentes mentais têm massa fecal na cabeça. Entre outras pérolas encontradas. Interessante, massa fecal na cabeça. Como é que subiu lá? Você não tenho a mínima ideia. Acho que por osmose, embora não seja assim que os alimentos são absorvidos, acho que por osmose. A teoria seria essa. Bom, essa pergunta me deixou, essa informação me deixou inteiramente fora de centro, mas enfim. Aparece nesses exames, nos exames de sangue, aparece algum tipo de muco ou coisas que possam causar esse entupimento? Não aparece nada. Esse muco, eu não sei de onde saiu esse muco. Talvez ele se refira a enzimas digestivas, mas isso não faz mal nenhum, está ali para ajudar a gente. Claro que nós temos fotos aqui de pessoas subnutridas e tudo, mas não vale mostrar porque o professor já disse que são pessoas que já estavam debilitadas antes de ir para o campo de concentração ou nos países mais pobres por uma alimentação errada, quer dizer, não foi uma opção consciente, por isso então é que a coisa não funciona. Você, por exemplo, o que a Evelyn disse aqui a respeito de 2 anos sem comer, você acha que é praticamente impossível ou há um embasamento científico aí que diz que isso é praticamente? Não, isso é impossível. O que aconteceria?
pouco a pouco. O organismo da gente, ele possui reservas. A primeira... Alguns têm mais reservas até do que o... Alguns têm mais, e até suportariam um jejum mais prolongado. O Alfredo Halpern, que você conhece muito bem, endocrinologista, já disse aqui algumas vezes que as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração eram as mais gordas anteriormente, quer dizer, que tinham mais reserva para resistir a isso. Mas então vamos em frente. O que acontece então com o jejum prolongado? O que ocorre? A pessoa que se dispõe a ficar 2 anos sem comer. Então, nós temos no organismo da gente uma reserva no fígado e no músculo que se chama glicogênio. É um tipo de amido e que é o primeiro a ser consumido. Em 15 horas ele termina. Aí a pessoa começa a queimar gordura e a queimar um pouquinho de proteína. Primeiro o organismo vai abrindo mão das proteínas que não são necessárias, as próprias enzimas digestivas, que não estão sendo usadas para nada. E cada vez ele vai consumindo proteínas mais nobres. A última proteína que ele vai consumir é a musculatura cardíaca. E ele consome. Para você ter uma ideia, talvez você se lembre, há uns 25 anos atrás, surgiu uma dieta nos Estados Unidos, que era uma dieta líquida, muito pobre em proteína. E essa dieta virou moda, começaram a comprar e foram documentadas quase 100 mortes por arritmia cardíaca. Era uma dieta rica em? Era uma dieta rica em carboidrato, com proteína de qualidade muito pobre. Faltavam proteínas essenciais, aminoácidos essenciais para a pessoa e ela não conseguia sintetizar musculatura. Essas pessoas morriam de... Era dieta usando alguma coisa artificial, aqueles líquidos, aqueles shakes? Substitutos de refeição. Sei. Quer dizer, então a proteína falta para a gente e a gente pode morrer, consumir até a proteína do coração. Bom, primeira coisa, não há uma falta de potássio no organismo se a pessoa não come, só come, digamos, frutas. A partir de um certo momento, depois de 20 dias, não começa a ter câimbras horrorosas por falta de potássio ou não necessariamente? Eu acho que talvez por falta de cálcio que está presente em alimentos de origem animal, porque potássio algumas frutas têm até bastante. Claro, existem outros desequilíbrios, anemia por falta de ferro, câimbras e perda óssea por falta de cálcio. Bom, eu vou fazer a última pergunta, porque aí já estamos chegando na mesma, né, Kelly? A última pergunta seria o seguinte: uma pessoa gorda, um gordo, por exemplo, né, que faz um jejum de 21 dias, existe um prazo para começar a queimar músculo em vez de gordura? Ou depende de cada um? Por exemplo, eu a partir de 20 dias de jejum já começo a queimar músculo também? Ou como eu tenho muita reserva, ainda aguenta mais tempo? Não, o corpo tenta privilegiar a queima de gordura, embora ele sempre queime um pouquinho de músculo. Agora, numa fase final, ele preserva o máximo que pode a proteína, mas chega uma hora que é só o que sobra para ser consumido. Só quando sobrar, só... E aí ele vai queimar a proteína do corpo. Bom, doutor Márcio, agora então nós vamos chamar aqui a nossa vinheta e vamos partir para o terceiro bloco, aonde vai haver o debate entre vocês, claro que num clima cordial, sem ninguém chamar de ninguém de senhor nem de excelência, aqui nenhum nem outro, tá? Porque senão vamos embora, simplesmente isso. Obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta. O Festeco! Beleza. Tá aqui ao meu lado o professor Mário Sanches e aqui ao meu outro lado o doutor Márcio Mancini, endocrinologista, e nesse debate sobre a comida, no meio dos dois um gordo aqui, aflito até de certa forma. Eu queria começar, vou fazer a mesma pergunta para os dois, né? Depois, sem negócio de tempo, porque não é um debate político, depois eu quero que cada um de vocês faça perguntas para o outro. Então a primeira pergunta é ainda referente ao negócio de exame de sangue, hemograma, etc. e tal. Vou perguntar primeiro aqui para o professor Mário. Antes de você entrar num período desse de jejum, ou na saída de um período desse de jejum, você faz algum tipo de exame de sangue, ou hemograma, alguma coisa para ver como é que está se comportando
o seu organismo, o sangue? Foram feitos naquela ocasião e estava tudo normal antes e depois. Qual é a importância de se fazer um exame de sangue antes de se optar por uma dieta dessas? A meu ver, não significa absolutamente nada. Não há nada que possa indicar essa Porque pessoa... são duas coisas diferentes. O funcionamento interno do corpo e a alimentação. São duas coisas paralelas. A mesma pergunta aqui para o Márcio. São duas coisas paralelas? Quer dizer, um exame de sangue não tem tanta importância em relação a se começar uma dieta dessas? Não, claro que tem importância. Você tem que saber como está o teu organismo em relação à quantidade de proteínas, à composição corporal, à quantidade de ferro, antes de tirar um monte de coisas do organismo. Professor, o que é um muco que você falou? Você falou do muco e o suíço lá também que falou do muco. Qual é a função exata desse muco e aonde se encontra esse muco? Eu gostaria de levar um pouco o debate, porque isso daí é baixar demais. Eu fui convidado para uma discussão sobre assunto científico, enquanto que o Hérite é um testemunho anterior do uso do regime de frutas. Ele é que usa o sistema de mucos, ele está morto há muitos anos e não Ele nos viveu interessa em que época saber ele uma viveu, coisa professor? que eu explico depois de 5 anos de estudo, que corresponde a uma faculdade de medicina, juntando nutrição, genética, endocrinologia, fisiologia, patologia, citologia, embriologia, e tudo isso fundamentado em autoridades científicas, porque nós estávamos com um fato, que é o fato das pessoas que fazem jejum estão com energia muito superior àquela que tinham quando comiam. Agora, a pergunta é a seguinte, professor. Não, eu acho que a gente não baixou o nível, nem pretende baixar o nível, nem pretende... Eu acho que não vamos há se nenhum sentir nível frustrado Não, mas não se vai- sair deste programa e não entrarmos na endocrinologia. Nós vamos que ela entrar, está- nós vamos entrar na e que é a endocrinologia. explicação fundamental Professor, que nós temos para o caso Nós Evelyn. vamos entrar já na endocrinologia. Primeiro eu quero fazer a mesma pergunta para os dois, depois cada um faz uma pergunta faz as perguntas que quiser para o outro. Eu queria saber primeiro o seguinte, esse professor suíço, esse médico, experimentador suíço, viveu de em que época? alimentação, ele faleceu em 1923. Sendo que a ciência é uma coisa dinâmica e evolutiva e que cada dia as coisas às vezes até se contradizem, como no caso, por exemplo, de hoje já se ter certeza que a gordura não é a vilã que era antigamente. Não é possível que teorias de antes de 1923, quer dizer, teorias de antes dos anos 20 tenham sido superadas por teorias novas? Mas nós nunca nos fundamentamos na teoria dos mucos de Arnold Ehret. Nós nos fundamentamos nos professores de medicina, de bioquímica, de fisiologia, patologia, citologia e genética atuais, inclusive algumas coisas que estão adiante daquilo que se ensina nas faculdades. Agora, o que vem a ser os mucos, ainda se leva em consideração os mucos? Ninguém leva, nem nós nunca levamos isso como teoria para fundamentar o nosso trabalho. Dos mucos. Jamais. Então eu vou ficar sem saber o negócio dos mucos, doido com isso. Mas enfim, o ser humano come porque gosta ou porque precisa? O comer é só um vício? Deixa eu, antes de te responder a também pergunta, um vício. fazer uma pequena colocação. Quer dizer, a medicina, não existe autodidata em medicina. Você estava colocando aqui no programa de pessoas que tocam piano e que trabalham no estúdio ou que sabem uma arte ou outra. Existe autodidata para um monte de coisa, mas para a medicina não. E o Mário sabe, como advogado, como se chama uma pessoa que se propõe a exercer a medicina ou a dar conselhos que podem afetar a saúde das pessoas dentro da advocacia. Não existe autodidata em medicina. Em relação ao muco, o Mário divulga isso nos livros dele. Repete num livro, repete no outro, dedica 20, 30 páginas dos livros
falando dos mucos do suíço. Então, eu acho que não é bem assim. Mas o que na seriam verdade. esses mucos? Só para eu saber onde é que eles ficam, o que é? Não tenho a mínima ideia as dezenas de quilos de mucos. Eu não tenho a mínima ideia do que Então são. vamos esquecer os mucos e me responde sobre... que eu nunca comi um muco na minha vida, nem pretendo. Então, como o Mário também já, apesar de estar nos livros, ele já negou como é que se diz, a teoria dos mucos, diz que não se baseia na teoria dos mucos. Vamos em frente e, respondendo a minha pergunta, o homem come só por vício ou a comida também, claro que também pode ser um vício? Bom, a comida, antes de mais nada, é um prazer, nesse ponto eu concordo com o Mário. A comida também, ela leva as pessoas também a conviver em sociedade. Uma das maneiras de se relacionar é sentar numa mesa junto com amigos e a comida faz parte disso também, mas ela é necessária para o corpo da gente. A gente come porque precisa da comida, precisa de proteína, precisa de carboidrato e precisa de gordura. Mário, a comida é só um vício ou é também um vício? E como fica essa parte da necessidade da comida? A necessidade que existe é a mesma de um toxicômano. Ele cria mecanismos de prazer e ele então fica dependendo deles. Então é esse o problema que acontece dentro do que nós chamamos de nutrição. Porque o nosso companheiro ali, eu gosto muito de tratar com médicos e pessoas que estudam, porque eu passei 5 anos chamando-os para que dentro do nosso grupo nos dessem aulas, nos colocassem na mão livros como Leninger, Arthur Guyton e outros autores que são dos Estados Unidos, Universidade Johns Hopkins, e deles nós fizemos uma sequência de debates com pessoas que são da medicina e depois disso Esses nomes que você citou, mas são médicos, o que são? São os professores aceitos nas melhores universidades. Um é da Johns Hopkins, Estados Unidos, o outro é da Mississippi, dos Estados Unidos. Você conhece já? São aceitos São pelas livros usados universidades. na área básica de saúde em geral. Quer dizer, são duas pessoas conhecidas na área da medicina. Sim. Vou fazer uma pergunta aqui, fugindo um pouco, para não ficar uma coisa rígida. Eu queria perguntar, Mário, o ser humano é um animal também, né? É um animal racional, mas é um animal, né? Existe algum animal na natureza que não coma, que não se alimente? Isso absolutamente nós não conhecemos, nenhum animal que não coma. E também esse fato da maioria comer, a maioria ser viciada, a maioria ter Então, os animais essas também enzimas. são viciados em comida? Ali trata-se de um corpo animal com instintos. Nós temos também as nossas reações vegetativas, temos as instintivas dos animais e temos 2 graus a mais do que os animais, que é a nossa mente concreta e uma mente abstrata que nos permite tirar conclusões gerais sobre Certo. aquilo que nós estudamos. Então, devido a essa racionalidade que nós temos, a essa busca de leis que regem os fenômenos, foi que o nosso grupo permaneceu 5 anos reunindo-se com a ciência para explicar um fato que acontece. Eu, por exemplo, estava aí escutando o Dr. Márcio falando que eu estaria me subnutrindo e sobrevivendo, apenas sobrevivendo. Estão me ouvindo lá em Goiás, hoje, muitas pessoas, dentre eles o meu filho, que está com 36 anos, é mais alto do que eu e musculoso. Ele não consegue me acompanhar no trabalho que nós fazemos na chácara com abelhas e com plantas. E ele come? Ele come de tudo. Agora, Eu sento com ele e belisco das comidas que ele come. Porque eu não agrido as pessoas, enquanto que os bolchevistas, quer dizer, aqueles que fazem uma ditadura em nome da maioria, se baseiam em que todo mundo come e acontece com eles. Mas não chega a ser uma ditadura porque ninguém obriga ninguém a comer, né? Obriga. Obriga? Agora mesmo estão criando a ilha daqueles que não comem para isolar
isolar, marcar e querer azucrinar a vida da Evelyn. E como advogado, eu estou Uma aqui ilha, para não reclamar. entendi, uma ilha? Uma ilha daqueles que não comem. Quem está criando uma ilha? Toda a sociedade em geral, porque está se sentindo agredida, porque ela está fazendo uso de ciclos de movimentação da energia dentro do Aí, corpo, Mário, que a professor, me desculpe, mas ciência aí eu não conhece. eu tenho que interferir, eu não posso concordar. Eu acho que não, a sociedade inteira não está preocupada porque a Evelyn come ou não come. Isso aí. Ela se perturba. Peraí, gente. E outra coisa, eu queria saber o seguinte, só para completar esse raciocínio dos animais que não comem, Não existe. a gente sabe, não existe animal que não coma. O homem nasce da mesma célula, quer dizer, segundo a teoria da evolução do Darwin, que é mais do que reconhecida como correta hoje em dia, o homem surgiu da mesma célula, sai da água, cresce, primeiro é réptil, depois vai até chegar no mamífero mais desenvolvido, que é o homem. Mas a base da célula é a mesma. É a genética, Tá certo? o DNA. Perfeito. Então, por que se nenhum animal vive sem comer, o que possibilitaria ao homem viver sem comer? Essa é a pergunta que nós nos fizemos quando encontramos o fato. A ciência não pode revogar os fatos. Ela tem que revogar as teorias e partir para outras, partir para a explicação em que o ciclo dos hormônios, que a endocrinologia nos explica, possa ser aproveitado e completar aquelas explicações junto com fisiologia, com ciência da nutrição e com os acontecimentos para explicar o fato novo, que aliás não é novo. Os antigos já tinham muitos casos, os cristãos no início do cristianismo eram exatamente esse caso. Agora, doutor, Utilizavam os ciclos que a ciência conhece. doutor Mário, doutor Márcio, perdão. Márcio, voltando aqui a mesma pergunta, quer dizer, haveria uma possibilidade científica de repente, interrompendo essa cadeia da evolução, o homem ser mais do que a evolução daquela célula e ser uma mutação e por isso não precisar de comer? Olha, Jô, a energia tem que vir de algum lugar. E da luz não tem como vir a energia para o ser humano. Por que não? Porque a luz pode... Se a planta cresce com a luz. Sim, mas nós não somos planta. Somos muito superiores. Eu sou uma flor, por exemplo. Não há como haver essa substituição. Não há. Cientificamente não há prova de que isso possa ser possível. Você, Mário, acredita no que a Evelyn disse, que ela se alimenta de luz? A luz pode alimentar Eu uma ainda pessoa? não conheço, não fiz análise da pessoa e da vida que ela está levando. Mas você não acha que uma pessoa possa viver de luz? Tomei o pulso para fazer uma análise pelo sistema chinês do que está acontecendo lá, para eu me convencer de que ela come ou não come. Não, eu sei, mas você acha que um ser humano pode se alimentar de luz, como uma planta se alimenta de luz? Só da luz não, mas ar, água e luz e os ciclos que existem dentro do corpo da pessoa já é possível. Embora eu não faça isso. Não, eu sei, perfeito. Eu utilizo os frutos. Eu queria agora que você fizesse, já que você queria perguntar, no ramo da endocrinologia, coisas que você poderia usar como contribuição ou como informação, eu queria que você fizesse a primeira pergunta para o Márcio. É uma beleza a gente estar podendo entrar na sua especialidade. Porque nós tivemos endocrinologistas em nosso grupo e eles nos explicaram o seguinte, que da nossa mente para passar para o corpo, ninguém sabe na ciência como se façam esses comandos. No entanto, do hipotálamo para a glândula pineal, há algum tipo de comando porque o sistema nervoso recebe, aliás, quase todas as reações dentro do nosso corpo, na endocrinologia, na nutrição, na fisiologia, são reações de feedback, através das quais o corpo emite comandos endocrinológicos
a começar pela glândula pineal, que emite excitação ou inibição mais ligada às gônadas. E isto vem por uma sensibilidade à luz. Isto está na endocrinologia. A glândula hipófise, que recebe esses comandos, tem pelo menos 8 hormônios que vai jogar para dentro do corpo um deles, hormônio do crescimento, outro gonádico masculino ou gonádico feminino, outro para a tiroide, outro para a suprarrenal. Esses são os principais. Porque... Sim, eu estou dando a base, já que não se chegou a essas proposituras. A Evelyn nos diz que recebe o impulso da luz e afirma exatamente o que está na endocrinologia. Esses comandos tanto são para inibir como para excitar as funções da suprarrenal, e de lá da suprarrenal vai haver novos comandos, novas excitações e inibições em relação ao pâncreas, que é o que metaboliza a energia. Não, professor, desculpa interromper, você não está fazendo a pergunta, professor. Eu estou fazendo a propositura. Você está falando sobre a propositura para poder fazer a pergunta. Ele já sabe. Mas ele, como endocrinologista, já deve saber. Eu preferia que você fizesse a pergunta direto para o público. Mas se você perguntar, talvez ele possa colocar, professor. O público é leigo. E nós temos que dar satisfação. A intenção Tá não é dar perfeito. uma aula de Mas qual é? Porque senão vira uma aula. Eu queria que você fizesse uma pergunta para ele, senão ele também vai dar uma aula e vai ficar... Vou fazer a pergunta. Estou colocando as bases nas quais nós justificamos que a Evelyn está dizendo muita coisa boa que nós temos ou não temos que investigar. Nós somos cientistas, estamos frente a um fato, a uma alegação que confere com o que a ciência conhece. Perfeito. E a pergunta Temos que seria... investigar ou não temos que investigar? A ciência tem que evoluir, mas primeiro precisa ver se o que a Evelyn está dizendo é verdade ou não. Não, eu estou dizendo que as alegações dela estão dentro da endocrinologia que você conhece. Não estão dentro. O fato da pineal regular pineal, por sono, exemplo. vigília e da pineal ter ligação com o hipotálamo, com a hipófise, não quer dizer que a gente pode viver de luz. Acabei de te lembrar que dentro das aulas e dos livros da endocrinologia está aceita que em animais e em seres humanos a glândula pineal é ativada pela luminosidade. Mas a glândula pineal, eu vou complementar aqui a pergunta. A glândula pineal não é aquela glândula a qual os alquimistas davam uma importância extraordinária? Mas nós E não depois estamos disso, alegando isso. a ciência também dá a mesma importância A maior à pineal? importância da pineal é na regulação do sono da pessoa. O fato dela ser a regulação do sono, produção de melatonina e a pessoa, aquela coisa de perder o fuso horário quando você viaja para o Japão, isso tudo tem a ver com a glândula pineal. Agora, o fato da glândula pineal responder à luz, isso não significa que nós vamos nos alimentar disso, que nós vamos nos alimentar de luz. Não vai Porque haver... a Evelyn diz que é por causa da pineal. Merece investigação ou não? Isso está sendo investigado todos os dias, mas não se propondo a parar de comer. Mas se está sendo alegado aí um fato e fundamentando num conhecimento científico, temos ou não temos que investigar? Repito a pergunta. Não, o que o senhor propõe de investigar, não tem que investigar. Quer dizer, Por que a ciência não tem que investigar? trancar uma pessoa numa sala e deixar... Isso, fiz a pergunta se deve ou não deve ser investigado e vocês estão trancando a possibilidade de continuar o debate. Não, ele já respondeu, ele acha que essa teoria não merece uma investigação. Eu acho que não. Foi a resposta dele. Agora faça uma pergunta, por favor. O senhor não tem medo de que as pessoas que estejam vendo esse programa se proponham a começar a jejuar e não estejam preparadas, como o senhor disse? Então a pergunta do Dr. Márcio é se eu, como advogado, não tenho medo que alguém, ouvindo essas hipóteses de que podemos ficar sem comer, venha a sofrer consequências desastrosas para a sua saúde.
tentando fazer esse jejum total sem orientação suficiente. Se continuar este bolchevismo aqui, eu tenho que dizer para todo o público que está me ouvindo que absolutamente não faça jejum nenhum, porque está faltando a possibilidade de dar as explicações do que acontece, dos perigos que correm, porque ficamos em muito baixo nível, o programa vai acabar e nós não teremos cumprido aquilo que prometemos, que era dar a explicação onde está na ciência aquilo que justifica eu dizer que Evelyn Levy Torrens está certa. Bom, em primeiro lugar, eu não concordo dizer que o programa está em baixo nível, nem que vai acabar e não vai se saber. Não concordo. Eu acho que se você tem uma explicação científica para uma pessoa viver 2 anos sem comer, ou 10 ou 20. Ou 20, ou 10 ou 20 sem comer, eu acho que ela devia ser dada, mas dada com uma certa clareza. E aí, se for o caso do doutor rebater, que ele possa rebater. Mas, por enquanto, ficou muito no terreno da especulação. Quer dizer, não houve uma explicação clara, por sua parte, do porquê a pessoa pode passar 20 anos sem comer. Isso é realmente uma coisa impressionante, que você garanta que isso pode acontecer. Os mecanismos que estão dentro do corpo e são explicados por outras ciências paralelas à endocrinologia. Mas a endocrinologia descarta totalmente essa possibilidade, professor. Descarta no campo em que ela explica. Sim, O campo que ela explica está encerrado. A endocrinologia não teria a explicação, estou de acordo com o Dr. Márcio. Sim, mas medicina não é crença, não é fé. Medicina Mas não é só a evidência. endocrinologia. Mas qual é o ramo da medicina que pode garantir que uma pessoa possa viver 20 anos sem comer? Que ramo da medicina diz isso? A Ou pode dizer energética. isso? Como? A energética dos seres vivos. Mas isso não entra no campo da medicina, exatamente. É claro que é. A energética dos seres vivos? Exato. Qual é, que tipo de especialidade é essa? É aquela que o médico não estuda e que é a bioquímica dos tais alimentos, do metabolismo. Qual é? Não, é a nutrição, estuda como os alimentos são absorvidos, como são metabolizados, isso faz parte da bioquímica, mas não existe um energotólogo. Não existe o quê? Um especialista no ramo da medicina que o senhor Mário citou. Não existe um especialista no... Energotólogo, qual é o ramo? Energia. Energotologista. Energiotologista. Médico energotologista. Como é que funcionaria isso? Eu vou perguntar para o professor. Como é que funcionaria isso? Tem algum padrão que a pessoa deve seguir para parar de comer? Tem algum... Se nós não pudermos explicar no que está na ciência... Mas explique, por favor. Então, vamos lá. McElroy, um estudioso norte-americano que vocês podem encontrar nos livros de biologia do vestibular, não precisa chegar nas faculdades, explica que a energia necessária para funcionar o corpo inteiro durante 24 horas não é 3.000 quilocalorias, que é aquilo que a nutrição diz que nós precisamos. Porque essas 3.000 quilocalorias carregam ao redor de 80 quilos de adenosina trifosfato e nós consumimos durante as 24 horas do dia aproximadamente 240 a 300 quilos de adenosina trifosfato, que é a bateriazinha que leva as ligações energéticas para fazer todos os trabalhos que o corpo tem. A nutrição, do outro lado, coloca como suficientes 3.000 quilocalorias para o nosso funcionamento. Um caso de uma pessoa, que seria o caso que ele está dizendo de mim, com 800 quilocalorias, eu estaria bem, e um trabalhador braçal precisaria de 4.000 quilocalorias. Mas se eu comer 3.000 calorias por dia, eu engordo.
Exatamente porque Você precisa de nem uma dieta de 3.000 essas... calorias. Exatamente porque nem essas são necessárias para o nosso corpo. Ingerir não significa absolutamente nem que vão ser gastas, nem que vão ser armazenadas. Mas um mínimo de 300 calorias já é uma dieta braba. Vamos ser um pouquinho mais generosos e botar o seguinte: 500 calorias por dia. A pessoa precisa de 500 calorias por dia ou não precisa de 500 calorias? Na realidade, o que nós temos que utilizar com tudo aquilo que fazemos, o aquecimento, o pensamento, a digestão, o movimento, enfim, a circulação, tudo aquilo que nós utilizamos, nossos sentidos, precisamos de aproximadamente 10.000 a 15.000 quilocalorias conforme a atividade da pessoa. E elas entram pela comida somente ao redor de 3.000 quilocalorias. O ser humano precisa de 10.000 calorias dia para... Isso é medido cientificamente por calorimetria, o quanto uma pessoa gasta de calorias. O homem gasta uma média no metabolismo basal, deitado ali e tal, de 20 a 25 calorias por quilo, é isso? E a mulher de 16 a 18 por quilo, é isso? Variando um pouco de acordo com a atividade física, pode chegar a 40 ou... Não, eu digo dormindo. Sim, metabolismo basal. Basal, é isso? Sim. Concorda com isso, professor? Que dormindo, metabolismo basal e tal, 18, a mulher menos, por isso a mulher custa mais a emagrecer quando faz dieta, a mulher de 16 a 18 calorias quilo e o homem de 20 a 25 calorias quilo. Você concorda com isso ou não? Olha, eu acho que nenhum dos dois ouviu o que eu expliquei. Não, eu ouvi, eu só estou Eu perguntando... coloquei duas posições. A posição que está na ciência da energética, que calcula quanto é necessário, considerando o homem uma máquina que está gastando energia, dissipando calor. Mas a ciência não diz que o homem precisa de 10.000 calorias. Não. A ciência diz que isto que o homem faz, somado órgão por órgão, hora por hora, 24 horas por dia, precisa consumir, precisa gastar 240 quilos de adenosina trifosfato. Isto exige 10.000 a 15.000 O quilocalorias. que é a adenosina Adenosina trifosfato? trifosfato é o ATP, é o que dá energia para o organismo. Na verdade, acho que até imagino onde o senhor quer chegar. Quer dizer, esse fósforo que leva energia, ele acaba entrando num ciclo e sendo reaproveitado. É isso que o senhor Até aí está certo. Mas é que ainda não absorveu, doutor Márcio, o que nós estamos colocando. Que dentro da ciência existem duas informações. Uma estatística da nutrição que nos diz a média dos homens come isto. E isso que você acabou de dizer é exato, quer dizer, o corpo precisa ingerir aproximadamente, porque é a média de todo mundo consumindo alimentação. Só que o cálculo calorimétrico de quanto realmente está sendo necessário para todas as funções do corpo é outro valor. Tem conhecimento disso? Não discordo, não é outro valor. O que eu ia completar para dizer é que esse fósforo ele é reaproveitado. Sim, mas não é esse até a o gente problema. poderia dizer assim, que a energia ela vai se auto-perpetuando, mas a gente perde fósforo na urina, perde fósforo nas fezes, então tem que vir de algum lugar. Até aí você está baseado nos fatos medidos por um ramo da ciência. Nós estamos colocando o outro ramo da ciência que nos desafia. Mas qual é esse outro ramo? Seria Acabei de citar o autor, vocês encontram nos livros de biologia do vestibular, McElroy, um autor que conhecido. nos mostra que há um cálculo aberrante. A Tudo diferença. isso nós partimos para investigação e verificamos que realmente isso acontece no corpo de Dr. Márcio, no corpo de qualquer um que está aí no auditório. Agora, Consome-se mais energia para nosso trabalho do que aquilo que a média da ingestão indica. Agora, eu queria perguntar... E ele está argumentando, professor, vamos repetir, vamos esclarecer. Se não esclarecermos, então diga lá. ele está querendo dizer que os fosfatos são repostos quando se reduz o ATP, a AMP e a ADP,
há novamente a colocação desse fósforo mediante nova queima de glicose. Só que essa glicose, e no caso ele colocou muito bem aí na parte que lhe foi perguntada, a respeito de que há uma degradação de proteína, há uma utilização de gorduras, com preferência para a glicose que está circulando em primeiro lugar, depois as gorduras e depois vai partir para a queima de proteínas. Bom, agora eu queria perguntar, professor. Para carregar essas baterias que são utilizadas pelo indivíduo. E o que nós estamos colocando aqui é que é conhecido da ciência que há um balanço aberrante, quer dizer, o que realmente a nutrição nos diz não é o que nos diz a energética de uma máquina calorimétrica com todas as funções que estão aqui no corpo humano. Tudo bem. Agora eu queria voltar bem atrás e há uma citação no livro, eu não sei se é no seu livro ou no livro do Suíço, de que os loucos têm massa fecal na cabeça. Eu estou pedindo que não baixe o nível. Não, eu não estou baixando o nível. Não estou baixando o nível, estou fazendo uma pergunta. Eu estou Esse apresentando professor argumentos suíço, científicos eu sei, mas eu queria... por uma pessoa de alto nível que não foi convidado aqui para ouvir Quem é a pessoa que não foi convidada? Dr. Márcio. Não, mas eu estou só Foi perguntando. convidado para que nós debatêssemos fezes. Não é debater fezes. Foi convidado para nós debatermos ciência. Não, tudo bem, professor. Eu só estou perguntando se essa citação de que os loucos ou os deficientes mentais é porque tem massa fecal na cabeça é do suíço, desse tal suíço que escreveu sobre a nutrição e tal em 1920, ou se é uma coisa mais recente? É desse livro? Isso daí é o dito vulgar. É uma linguagem vulgar. Não é nem dele, nem da ciência, nem de ninguém. Bom, então, para dizer... terminar, eu vou perguntar se alguém da plateia, tem que ser uma coisa rápida, porque nós já estamos estourando o nosso tempo, se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer. Você que está sem comer há quanto tempo? Está programando com alguns médicos dos Estados Unidos, né? Ela e o Steve, eles vão fazer aquela internação que o Dr. Márcio até falou aí, né? Eles já estão programando fazer essa internação, né? Eles vão ficar alguns dias internados para comprovar cientificamente, né? Com alguns médicos americanos. Comprovar cientificamente o quê? Que eles vão ficar todo esse tempo, um mês, digamos, né? Para que a ciência comprove. Não, mas um mês não dá para comprovar nada, porque eu já fiquei 15 dias, quer dizer, um mês qualquer faquir tira de letra. Eu quero saber 2 anos. Eles vão programar um tempo suficiente, claro, para que a ciência dê o seu aval. Basta examinar, eu acho que se ela está há 2 anos, se eles estão há 2 anos sem comer, basta examinar detalhadamente o aparelho digestivo deles. Não é verdade? Porque, mas eles vão fazer vários exames, Ju. Eu sei, basta fazer uma endoscopia para acusar alguma coisa. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui. Perdão? O que exatamente ele toma durante todos os dias? Só água? O professor? Ele come, passa dias e dias só tomando sucos, não é isso? Sucos de fruta, frutas de vez em quando, mas às vezes passa dias na seca mesmo, sem comer nada. O que é que você queria perguntar? Quero saber se antes da cirurgia ele gostava de comer ou só depois da cirurgia que ele pegou essa versão à comida. Não, isso ele já respondeu, que ele antes comia de tudo, Não, comia mas bem. agora ele não gosta mais de comer. Entendeu? Agora ele fala contra a comida. Ele tinha prazer. Antes ele gostava, não gostava de comer, ele tinha prazer, ele sentia bem comer. Você quer saber se ele hoje ele tem ele prazer? operou, ele tem um estômago pequenininho ou não tem, então ele não come mesmo e tá falando a favor disso, entendeu? Você é uma gorda gulosa, isso Então, é que você é. lógico. Bom, como acontece praticamente em todos os debates, não se chegou certamente a uma conclusão, Nem podia. né? Nem poderia. Mas o importante é que eu acho que foi a entrevista da Evelyn causou tantas perguntas e tantas questões e provocou tantas inquietações que eu me senti obrigado, de uma certa forma, a fazer esse debate, sobretudo pelo perigo que ocorre com qualquer experiência que é feita sem um acompanhamento médico. Não adianta dizer que é uma coisa religiosa ou isso ou aquilo, realmente, porque não há nada que embase nem científica nem religiosamente
a experiência da Evelyn, da qual eu não estou duvidando, mas apenas estou informando e alertando que não há nenhum embasamento que justifique a pessoa ficar sem comer, a não ser, evidentemente, o salário mínimo. Eu conversei aqui com o Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, e com o professor Mário Sanches. Eu agradeço demais a presença dos dois e daqui a pouco a gente volta.